Fale conosco. Conceda sabedoria, autoridade, intrepidez, ousadia ao pregador, e que todos aqui sejam impactados, abençoados, e que ao sairmos daqui saiamos levando a tua palavra em nossos corações. Nós desejamos ser encontrados em Ti, Senhor. Guarda-nos em Ti. Esconde-nos em Ti. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa cidadela. Abençoa, meu Deus. Fale ao meu coração. Eu te peço, em Teu santo nome, e eu me coloco atento à Tua voz. Em Teu santo nome eu oro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor nesta noite? Amém. Ele é maravilhoso. Aleluia. E Deus nos deu a graça de estarmos aqui nesse congresso. Amém? Eu me sinto muito lisonjeado por fazer parte de uns que estão organizando isso aqui. Porque esse congresso é para os irmãos, é para mim, mas é para adorar ao Senhor, para glorificar o nome dEle. E tudo que nós fazemos para Ele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias em Filipenses, primeiramente, no capítulo 3. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3 diz assim, a partir do primeiro versículo: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de Hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Tomai assento, irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar pregando, primeiramente a Ele, mas segundo também a minha liderança, o missionário Luiz, que confiou em mim, o pastor Prado também, e eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor para os irmãos, e que os irmãos estejam bem atentos. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer sobre a necessidade de nós estarmos em Cristo, a necessidade de estar em Cristo, e não estar na carne, e não confiar na carne. Então eu quero levar os irmãos, nesta noite, a meditar comigo,
a necessidade de nós estarmos em Cristo, sermos achados nele. E como nós podemos ser achados nele? Amém? Nós precisamos de Cristo. Paulo inicia dizendo aos irmãos de Filipos que eles não deviam confiar na carne. Naquele contexto, o que era confiar na carne? Naquele contexto específico, Paulo está falando sobre a lei, sobre a circuncisão. Então, aqueles irmãos, no momento em que a igreja inicia, eles estavam ainda com as coisas da lei. Para nós confiar na carne, e nós podemos entender isso e aplicar isso a nós, que nós não podemos confiar em nós mesmos, nos nossos ganhos, na nossa vida. Nós temos que confiar totalmente em Jesus. Amém? Confiar totalmente nele. Paulo vai dizer aos irmãos: se alguém pode confiar na carne, muito mais eu. Note, os irmãos, que Paulo não está dizendo sobre os ganhos dele. Ele vai listar um por um, mas ele não está dizendo sobre os ganhos, e sim sobre o valor que se dá ao ganho, sobre o valor que se dá na carne, em confiar em si mesmo. Paulo não diz que os ganhos dele eram isso, mas ele diz que eles não podiam confiar na carne, pois havia alguns irmãos que estavam confiando na carne. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar nos nossos ganhos. Nós não podemos confiar nas nossas qualificações, por mais boas que sejam, por mais grandes que sejamos na sociedade. Mas nós temos que reputar tudo como perda para ganhar a Cristo. Tudo aos pés de Cristo. E para isso ele vai citar o exemplo dele. Ele vai citar cada um desses exemplos. E ele diz que eles tinham que confiar em Jesus Cristo, não nas suas próprias carnes, não nos seus próprios ganhos. E Cristo, estar em Cristo, para que nós sejamos achados em Cristo, nós precisamos deixar tudo aos pés dele e entender que ele é suficiente para nós. Cristo é suficiente para nós. Cristo é aquele que tira os nossos pecados e nos coloca numa posição melhor. Irmãos, Paulo, com certeza, nós citamos o grande apóstolo Paulo, e como ele era grande como apóstolo, mas nós não podemos negar que Paulo também era gigante no judaísmo, gigante na lei. Ele era um grande guardador da lei, participante do sinédrio dos judeus. Ou seja, Paulo era gigante, mas lá fora. Paulo era gigante, mas sem Cristo ele não era nada. Ele era gigante em sua própria carne. Mas quando ele se torna servo de Cristo, ele reputa tudo como perda, como esterco, para ganhar a Cristo. Aquele que é grande lá fora não pode estar dentro da casa do Senhor. Aquele que se considera como grande lá fora não pode estar na presença do Senhor. Tem que reputar tudo como perda. Tem que diminuir ao ponto de nada, ao ponto de pó. E nós, quando aceitamos a Cristo Jesus, diminuindo tudo como pó, e assim nós aceitamos ao Senhor, e assim nós temos a nossa vida na presença dele. Amém? Irmãos, Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente. E quando nós entendemos que Cristo é suficiente para nós, tudo perde o valor. Tudo é como esterco. Tudo é como a escória. Quando nós entendemos que Cristo Jesus é suficiente para nós, nós não precisamos de mais nada. Paulo, quando ele se converteu a Cristo, ele já não pensava mais na sua grandeza, mas ele tinha Cristo como suficiente. Assim também somos nós. Quando nos convertemos a Cristo, Cristo é suficiente para nós. Nós não precisamos de Cristo Jesus, mais uma pitadinha de lei,
nós não precisamos de Cristo Jesus, mas uma pitadinha de sábado. Nós não precisamos de Cristo Jesus, mas uma pitadinha de religião. Nós temos Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Ele é suficiente para nós. Quando nós entendemos isso, tudo perde o valor. A lei perde o valor. Os nossos ganhos perdem o valor. Porque nós temos como Cristo tudo. Temos Cristo como tudo nas nossas vidas. Temos Cristo como tudo nas nossas almas. Irmãos, o pecado, ele deixa marcas na vida das pessoas. O pecado e o diabo, ele deixa marcas na vida das pessoas. E talvez você me pergunte, por que você está dizendo isso? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu estava dizendo a ela que todos os dias, quando eu saio do meu serviço, eu passo no caminho, eu passo na frente de um bar. E eu falei para essa pessoa que eu comecei a reparar nesse bar e ver as pessoas que estão lá dentro. E observar as pessoas que estão lá dentro. E todos os dias que eu passava, nos mesmos horários, havia as mesmas pessoas lá dentro. E o pecado, ele deixa marcas na vida de uma pessoa. Você pode parar para observar aquele que não tem a Cristo. Ele tem marcas do diabo na vida dele. E todos os dias, essas pessoas estavam lá. E eu comentei com esse irmão, eu comecei a pensar, como que essas pessoas têm dinheiro para gastar tanto assim com o pecado? Como que não acaba? Às vezes o crente está passando por necessidade. Às vezes o crente está passando por tantas coisas, você olha o bêbado lá no bar, todos os dias ele tem dinheiro. E eu estava meditando, cheguei em casa meditando sobre isso, saí da casa desse irmão e fui para casa. E Cristo me disse assim, na verdade, o pecado, ele deixa marca na vida dessa pessoa. E o diabo tem um financiamento dessa pessoa para o inferno. Deus me disse bem assim. O diabo tem financiado a ida dessa pessoa para o inferno. E ele deixa as marcas dele. Ele faz questão de deixar as marcas dele. Mas, quando eu pensei sobre isso, Cristo me levou. Mas o crente também tem marcas. Marcas de bênção. Marcas de glória. Quando nós vivemos na presença do Senhor, quando estamos em Cristo Jesus, nós temos as marcas de Deus na nossa vida. As marcas são pelas lutas, são pelas batalhas que nós temos todos os dias. Mas é Cristo investindo em nós. É Cristo investindo em nós para que um dia nós estejamos junto com Ele. É Cristo financiando a nossa vida para o céu. O diabo financia a ida da pessoa para o inferno, mas o Espírito Santo e Cristo, Ele financia a nossa ida para o céu. Pois por isso que Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos viver na presença de Deus, mas também ter um pouquinho de prazer na carne. Nós não precisamos de Cristo Jesus, mas também beber um pouquinho, porque os nossos prazeres estão em Cristo Jesus. É por isso que Ele é suficiente. Nós não precisamos de Jesus, mas também estar fumando, estar numa boate, estar vivendo pelos nossos próprios prazeres, pois Cristo é suficiente para nós. Ele enche todo o nosso ser. Ele enche todo o nosso ser. Eu imagino Paulo, com toda a sua carapuça de judaísmo, de zelo. Ele diz que segundo a lei ele era irrepreensível. E eu imagino esse homem indo no caminho de Damasco, e o encontro que ele teve com Cristo. No momento que ele teve um encontro com Cristo, tudo perdeu o valor. Ele ficou cego e ele entendeu que a excelência da glória é dele. A excelência da glória é dele. Não era de Paulo. Paulo era grande lá fora, mas ele reduziu ao pó. Paulo ficou cego. E enquanto ele chega na cidade, Deus manda Barnabé, né? Ananias a visitar Paulo. Deus diz a Ananias: vai visitar Paulo, vai ter com ele
Mas Ananias diz: Deus, eu tenho ouvido tudo que esse homem tem feito, como ele tem matado os irmãos, esse homem é terrível. Eu imagino Ananias dizendo: Deus, o Senhor vai me mandar para eu morrer? Mas Deus diz assim: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido na presença do Senhor. Deus tem investido na sua vida. Todas as mensagens que você tem ouvido, é Deus investindo na sua vida. Todas as suas tristezas, lutas, batalhas, é Deus investindo em você, porque você é um vaso escolhido. Não temos, irmãos, isso como um evangelho de prosperidade, ou dizer que você é bom, que você é maravilhoso. Não. Nós temos que renunciar a nós mesmos para ganhar a Cristo. Só assim nós seremos vasos escolhidos por Deus. E Paulo diz que para ser achado nele, tem que perder tudo. Tem que perder tudo. Você tem perdido as coisas? Você tem sentido no seu coração o desejo de perder todas as coisas para Cristo? Se você não tem tido esse desejo, você não vai ganhar a Cristo. Você não vai ser achado nele um dia. Quando ele vier buscar a sua igreja, você não vai ser achado nele se você não estiver perdendo todas as coisas para Cristo. É necessário que nós soframos a perca de todas as coisas. E a salvação em Cristo, quando nós nos convertemos, nós vivemos pela fé. A salvação pela fé, Paulo cita. E alguém vê fé? Você vê fé? Deixa eu te perguntar, você vê fé? Ninguém vê fé, né? Fé é algo invisível. É, não é? É algo invisível? Você vê fé? Não, eu não vejo fé. Mas nós somos salvos pela fé. Só que a fé, ela faz com que nós obremos coisas. A fé faz com que haja algo que seja visível. A fé faz com que a pessoa mova-se de forma visível. E por que eu estou dizendo isso? Talvez você esteja perguntando. Deixa eu te perguntar. Vamos supor que você está na sua casa e você sai na rua. Você vê um pé de manga. Como é que você vê aquele pé de manga? Como é que você vê se aquele pé de manga está vivo? É uma árvore, está viva. Como é que você vê se ele está vivo, se ele está no seu estado normal, se ela está no seu estado normal? Quando ela produz frutos, exatamente. A fé, ela é o aspecto invisível, mas os frutos são aspectos visíveis da nossa salvação. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós perdemos tudo e ganhamos a Cristo, é necessário que nós tenhamos os aspectos visíveis, que são os frutos. Amém? Então eu quero levar os irmãos a meditarem comigo sobre os frutos. Abra comigo em Lucas, no capítulo 3. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Diz:
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Eu disse aos irmãos, e eu levei os irmãos a meditarem comigo sobre a necessidade de Cristo, entender que Ele é suficiente, e pela fé somos achados em Cristo. Somos salvos e somos achados em Cristo. Esse é o aspecto invisível. Quero nesse momento levar os irmãos a meditarem comigo sobre os aspectos visíveis da nossa vida. Os aspectos visíveis da nossa salvação em Cristo Jesus, pela fé. Mas antes, eu quero levar os irmãos a entender, que os irmãos entendam junto comigo o pano de fundo por trás de tudo isso. O que é o pano de fundo por trás de tudo isso? É o contexto histórico do que estava se passando aqui em Lucas, no capítulo 3. Lucas, ele foi um dos que escreveram o Evangelho. Tem o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas era um historiador. Ele era um historiador. Não obstante não ter andado com Jesus, ele escreveu um livro, o Evangelho. Ele não andou com Jesus. Mas talvez você pergunte como que ele não andou com Jesus e escreveu um Evangelho. Lucas era um historiador, e ele foi usado por Deus. De que forma? De forma que ele escrevesse através de testemunhas oculares que viram Jesus, de pessoas que andaram com Jesus. Então ele via essas pessoas, conversava com elas e ia escrevendo. O que aconteceu? O que aconteceu? Ia escrevendo. Só que um historiador, ele não escreve simplesmente o que aconteceu. Ele tem que ter base para que nada fique no campo da imaginação. Um historiador, ele usa de fatos históricos para que a sua versão seja aceita. Para que a sua versão possa ser aceita pelas pessoas que ouvem, pelas pessoas que leem. Porque 70 anos depois, como é que eu vou saber se isso é verdade? Mas ele tinha as testemunhas oculares que andaram com Jesus. Então ele vai dizer nomes de homens que ali estavam sobre o império. E quando nós lemos isso, nós podemos aprender algumas lições. Quais são elas? Ele cita os imperadores da época, os prefeitos, os governadores da época. Por quê? Porque ele queria dizer que quem governava lá era o Império Romano. Era o Império Romano que governava. O Império Romano era revestido da sua paz, a paz de Roma. E muito da sua paz vinha da política extrema de Roma. Ou seja, nada podia afetar a política de Roma, porque isso afetaria a paz de Roma. Nada, nem religião alguma. Nem religião alguma. Então Lucas vai escrever e ele vai citar os nomes desses homens. Ou seja, ele está dizendo que quem governa lá é o Império Romano. Certo? E no segundo versículo ele vai dizer, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Na ética apurada de Lucas, ele vai dizer sumos com o plural, o S do plural. Se é plural, está corrompido. Se é sumos sacerdotes, está corrompido. Porque não tem como ter sumos sacerdotes. Então, além de dizer que o Império Romano governava, ele faz questão de dizer que o estado espiritual de Israel era terrível. O estado espiritual de Israel era terrível. Só declinava o estado espiritual de Israel. Por quê? Porque Roma tinha os seus fantoches.
Roma colocou ali Anás e Caifás no templo, como sumos sacerdotes. Ou seja, o templo estava corrompido. O estado espiritual de Israel era terrível, era tenebroso. Talvez você esteja me perguntando por que eu estou dizendo isso. Para que você medite quão importante é a produção de frutos na sua vida. Vai linkar, vai fazer sentido. Como é que você me prova, Gabriel, que o estado espiritual de Israel estava terrível? Por longos 400 anos Deus havia fechado a sua boca, não falava mais, um silêncio profético em Israel, pois havia de vir a salvação por um homem, não mais Deus falando com aquele povo, porque o estado espiritual de Israel já era triste, deprimente, com Deus falando. Imagina o estado espiritual de Israel quando Deus fechou a sua boca e não mais falou. Ou seja, por 400 anos, Israel declinou. Ou seja, o templo também estava num estado terrível. Anás e Caifás nem poderiam ser sumos sacerdotes, pois eles não eram da linhagem de Arão, a linhagem santa. Ou seja, o estado de Israel era terrível. Só que Deus, Ele tratou de ter o silêncio profético para que a salvação viesse. A salvação tinha que vir, mas não através da boca de Deus mais, mas através de um homem. E esse homem era Jesus Cristo. Por Jesus Cristo a salvação entraria no mundo. Por Jesus Cristo a salvação entraria no mundo. Por Jesus Cristo você é salvo hoje. Por Jesus Cristo eu sou salvo hoje. Por Jesus Cristo nós estamos aqui nesta noite. É pela palavra de Deus, é pela graça dele, é pelo sacrifício dele. É porque Deus enviou um homem para que morresse por nós. Aleluia. Porque havia de um justo morrer por um injusto. E esse justo era Deus, era Jesus. Jesus, Deus, que morreu por nós e nos reconciliou com Deus. Só que como esse homem iria ser introduzido? Jesus não podia cair de paraquedas ali na história. Havia de ter um homem que prepararia o caminho do Senhor. Esse homem era João Batista. Esse homem sim poderia ser um dos sumos sacerdotes, mas Deus escolheu para ele que ele fosse um homem profeta, que profetizasse, que preparasse o caminho do Senhor, que preparasse o caminho do Senhor. Isaías 40 vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, através de João Batista, Jesus Cristo seria introduzido no mundo. Só que vamos nos atentar um pouco sobre o estado espiritual de Israel. Isso não é estudo, irmãos. Vamos nos atentar sobre o estado espiritual de Israel. Nós não vemos as mesmas estratégias de Satanás hoje em dia, usando de líderes e pastores que já não têm mais a unção. Satanás tem colocado pastores sobre as igrejas. Por isso é importante que nós tenhamos referências. Por isso é necessário que nós provemos os pastores, provemos a palavra do Senhor e entendamos o quão isso é importante. A produção dos frutos vem através de nós conhecermos a Cristo. Satanás tem colocado nas igrejas líderes, assim como Anás e Caifás, fantoches ali, pecados não advogados no meio da igreja. Não vemos isso? Teologia totalmente errônea, que leva o povo para o inferno. Não vemos isso hoje em dia? Satanás não tem usado da mesma estratégia hoje em dia? Pois é necessário que nós provemos da palavra cristalina do nosso Deus. É necessário que nós provemos da palavra cristalina. É necessário que nós tenhamos em nossos corações a verdade da vida. É necessário que nós venhamos à igreja e necessitamos que a palavra de Deus seja pregada verdadeiramente. A palavra do Senhor tem que ser verdadeira.
não pode num templo estar corrompido, assim como no templo de Israel naquele tempo. É necessário que haja homens e mulheres que estejam ainda com desejo de viver para Cristo de verdade. Amém? Irmãos, João Batista era um desses homens. Deus vai mandá-lo ao deserto. A palavra do Senhor diz que Lucas vai dizer que João Batista crescia no deserto. Deus tinha um mistério, Deus tinha para ele um plano. Por isso ele é levado ao deserto. Então no deserto ele recebe a palavra do Senhor. Irmãos, para nós muitas vezes o deserto, esse termo, é para dizer para nós crentes que nós estamos passando pelo deserto, estamos passando por luta, passando por prova, mas é no deserto que nós recebemos a palavra do Senhor. É no deserto, e é necessário que nós passemos para o deserto. É necessário que nós passemos pelo deserto para ter a palavra do Senhor em nosso coração, assim como João Batista. É necessário que nós estejamos no deserto, da escola do deserto de Deus. Essa escola de Deus é quando você passa no deserto. Quem é você no deserto? Você só reclama ou você aprende com o deserto? Por isso é necessário que nós aprendamos com Cristo Jesus a passar pelo deserto e a passar de forma santa e bendita na presença dEle. Deus não está preocupado em usar você porque você é bom. No deserto nós aprendemos duas lições, que a excelência da glória é dEle. Porque é no deserto que nós aprendemos a confiar nele. Deus não está preocupado em usar você. Deus não estava preocupado em usar João Batista porque ele era o melhor, porque ele falava muito bem. Deus não está preocupado em usar você porque você é bom, porque você fala bem. Deus não está preocupado em me usar porque eu falo bem, muito longe disso. Talvez os irmãos estejam tirando prova agora, mas Deus está me dando a palavra nesta noite. Cada um dos irmãos que irá subir aqui pregar, não é porque Deus vê neles algo muito bom, eles não falam bem, não é porque Deus não usa os músicos porque eles são bons, o melhor guitarrista, o melhor baixista, o melhor guitarrista, violonista, tecladista, mas Deus usa aqueles que estão dispostos a passar pelo deserto. Quando nós estamos dispostos a passar pelo deserto, é aí que Deus nos usa. É aí que Deus nos usa. Porque quem não está disposto a passar pelo deserto e só reclama, Deus não vai usar. Nós temos que estar dispostos a passar pelo deserto, para que Deus nos use, para que a palavra de Deus chegue até nós. A palavra de Deus chegou a João Batista no deserto. É lá que a revelação da salvação ia ser dada a João Batista. Ele prepararia o caminho do Senhor. E é lá que ele receberia a palavra de Deus. Nós precisamos também aprender a passar pelo deserto, a entender que a excelência da glória é dele. E no deserto nós aprendemos a produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista vai dizer que o machado já está à raiz. Aquele que não produz frutos bons não serve para nada, a não ser cortado e ser lançado no fogo. Nós precisamos produzir frutos. E é sobre esses frutos que eu quero falar nesta noite. O primeiro fruto é nos afastarmos do mundo. Para que nós tenhamos o aspecto visível da nossa salvação, que é a produção dos frutos, é necessário nós nos afastarmos do mundo. Você está disposto a se afastar do mundo para ganhar a Cristo? Você está disposto a se afastar do mundo, a estar no deserto, na escola de Deus? Só assim, quando nós nos afastamos do mundo, só assim nós podemos entender que a excelência da glória é dele e nós caminhamos em direção a Cristo. Quando nós nos afastamos do mundo, nos afastamos do pecado.
Nós entendemos que a bebida já não nos domina. O cigarro já não nos domina. Quando nós nos afastamos do mundo, nós entendemos que não preciso mais ir para a boate para me sentir feliz, mas é estar em Cristo Jesus, é se arrepender. Esse é o segundo fruto, o arrependimento. Quando nós entendemos que precisamos de Cristo Jesus, nós nos quebrantamos na presença dEle, e entendemos que precisamos dEle, e um coração quebrantado o Senhor não despreza, diz o salmista. E quando nós vamos até Jesus, e esse é o terceiro fruto, ir até a Jesus. Só que nós não vamos até Jesus por meio da religião, nós não vamos até Jesus pelo meio das nossas próprias forças, porque religião é o esforço máximo do homem em ir até Deus. Mas quando nós entendemos que é pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é o esforço máximo de Deus até nós, esse é o Evangelho, é Jesus Cristo pegando um pecador que não merece, que não tem como chegar até Ele, e salvando, e dando a vida a Ele. E essa palavra que eu estou pregando para você nesta noite, você tem que ir até Jesus, mas não através de Roma, não através de um templo totalmente contaminado. Nós precisamos ir até Jesus através da sua palavra, através de toda a palavra que sai da sua boca. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa se esquecer de tudo, se deixar tudo de lado, como Paulo diz que deixou, e seguir a Cristo. Tomar a sua cruz e seguir. Essa é a cruz que nós carregamos. Mesmo em meias lutas, mesmo em meias batalhas, nós entendemos que estamos carregando uma cruz. E é Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita a caminhar. É Ele que nos capacita a andar. É Ele que nos capacita a carregar essa cruz. Ele te capacita, meu irmão, minha irmã, a carregar a cruz. A cruz está pesada, mas Jesus Cristo capacita. A cruz está pesada, mas Jesus Cristo capacita. A cruz está difícil de carregar, está tentando largar, está pensando em largar. Não larga, porque Jesus Cristo capacita. Nenhuma prova é maior do que nós possamos suportar. Jesus Cristo guarda as nossas vidas e nos impulsiona a continuar caminhando de fé em fé, de vitória em vitória. Glória a Deus. E o quarto fruto, irmãos, é crescer na graça e no conhecimento dele. Acompanha comigo no verso 16. Respondeu João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis aquele que vem, que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entendendo que Jesus Cristo o Espírito Santo nos batiza com o Espírito Santo, com fogo. É isso que nos impulsiona, é crescer na graça e no conhecimento dele. Quando nós conhecemos a Ele, vamos em direção a Ele, e entendemos que precisamos produzir frutos, nós começamos a buscar o batismo no Espírito Santo, nós começamos a orar mais, nós começamos a ler mais a palavra do Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que um dia nós possamos, quando Ele vier nos buscar, sermos achados nele. Sermos achados nele é necessário que nós nos afastemos do mundo, nos arrependamos, cheguemos até Ele e cresçamos nele, e estejamos debaixo das suas asas, guardados nele. Só assim, quando Ele vier buscar a sua igreja, só assim nós seremos achados em Cristo Jesus. E para concluir, o verso 17 diz assim: Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Você é trigo ou você é palha? Você é trigo ou você é palha? Jesus Cristo vai colher o trigo, mas a palha vai ser lançada no fogo.
vai ser lançada no inferno. Se você não estiver em Cristo, Jesus Cristo vai te fazer ser lançado como palha no fogo. Mas quando nós estamos em Cristo e somos o trigo, nós somos achados então nele. Por isso é necessário a palavra do Senhor. Por isso é necessário o Evangelho que cura, que liberta, que transforma. Porque quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, Ele vai limpar a sua eira, Ele vai limpar tudo. O trigo vai ser separado para Ele, mas a palha vai ser lançada no fogo. Deus tem procurado jovens, Deus tem procurado homens e mulheres que, como Daniel, disseram que não se sentariam na mesa do rei, não comeriam do manjar do rei, não comeriam e não beberiam o vinho do rei. Deus tem procurado homens e mulheres e jovens como Daniel, que não se misturam com o mundo, mas que estão em Cristo Jesus, que crescem na graça e no conhecimento dEle, que buscam a presença dEle, que buscam o poder dEle. É necessário que nós busquemos o poder do Espírito Santo, para que assim nós possamos pregar o Evangelho, nós possamos ser diferentes, homens e mulheres diferentes, homens e mulheres diferentes do mundo, homens e mulheres diferentes daqueles que estão no mundo, mas sermos pessoas que somos achados nele, andar como pessoas que serão achadas nele no dia que ele vier buscar a sua igreja. Você tem sido palha ou o trigo? No dia em que Jesus vier buscar a sua noiva, você será o trigo ou a palha? Ou nem quando Jesus vier buscar a sua igreja, você tem a certeza da sua salvação? Porque saindo daqui, você pode morrer. Você tem certeza que amanhã você vai acordar? E se você não acordar amanhã, você é o trigo ou você é a palha? Estejam com essas palavras no seu coração. Guardem ela, pois ela é a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, aplaudam ao Senhor. Quero chamar aqui o Lucas. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, Ele fala aos nossos corações, aleluia, glória a Deus. Irmãos, que momento maravilhoso, ouvimos que nós somos desafiados a viver na presença do Senhor. E se a palavra de Deus ela não nos desafia a viver na presença dEle, ela não é de Deus. Deus ele sempre desafiou o seu povo, assim como Ele nos desafia nesta noite. Ele nos desafia a viver o Evangelho pleno, a viver o Evangelho da cruz, a viver o Evangelho da renúncia, como foi dito aqui. Então que a igreja permaneça nessa palavra, que a igreja verdadeiramente tenha ouvido tudo isto com o coração, não só com os ouvidos. Certifique-se de que o seu coração armazenou a palavra e guarde ela, porque hoje palavra, amanhã teremos mais, domingo teremos mais ainda. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento eu gostaria de fazer uma menção especial a alguns irmãos que estão representando a igreja do pastor Salu, o nosso irmão Leonardo que está ali, os irmãos que estão com ele. Eu gostaria, meu irmão, de chamá-lo aqui à frente, por favor. Venha aqui, eu sei que é um culto especial, é meio surpresa, tudo